E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EA do ano de 2023, que fala para a gente o seguinte: foi colocado um recipiente sobre cada um dos pratos de 4 balanças. Todos os recipientes são idênticos, bem como as balanças. Um objeto maciço e homogêneo foi adicionado no fundo de 3 dos 4 recipientes. Os objetos O1, O2 e O3 possuem o mesmo volume e densidades diferentes. Em seguida, preencheu-se os 4 recipientes com água até atingir a borda de cada recipiente e aguardou-se os objetos estarem em repouso. A figura a seguir representa essa última situação. Entre as alternativas, assinale aquela que indica corretamente a relação entre as medidas de massa feita pelas balanças A, B, C e D. Olha só, gente. Olhando para essa balança e olhando para o prato aqui, esse prato ele vai receber 2 forças nesse conjunto. A normal, que vai ser a força que a balança faz para sustentar esse prato, e o peso desse conjunto, né, do prato com a água. A balança, ela acha que está medindo o peso das coisas, né? Então, quanto maior for a força que a balança tiver que fazer nesse corpo, maior vai ser a normal dela. Só que ela tem que ler massa. Então, a massa da balança ela vai ser o seguinte, ó, vamos lembrar só antes que o peso é massa vezes gravidade. Só que a balança, ela faz uma força normal, de forma que essa força normal seja equivalente ao peso do conjunto, porque consegue equilibrar. Então, a leitura da balança vai ser dada pela seguinte maneira, ó, vai ser a normal igual a massa vezes a gravidade. A gravidade vai estar multiplicando, vou passar para o outro lado. Então, a massa medida pela balança vai depender da força de contato, da força normal, dividida pela gravidade. Belezinha até aqui? E vamos entender o seguinte: aqui você só tem o peso da água, que eu vou chamar de PA, peso da água. Aqui, vamos entender o seguinte: a gente tem aqui 4 recipientes. Nesses recipientes, eu preenchi totalmente eles com água, tá? Vamos pensar dessa maneira para ficar mais fácil. E eu fui colocando os bloquinhos. 1, 2, 3. E o que aconteceu? Quando eu coloco esse primeiro bloquinho, o volume do bloco vai passar a ocupar o volume da água. Esse bloco aqui começa a expulsar parte da água. Então, ela vai transbordar, vai vazar um pouquinho de água aqui nessa balança. De forma que o seguinte, nessa situação, se a gente olhar o bloco, o empuxo vai ter que ser igual ao peso. O empuxo, ele depende do volume da água que saiu. E de forma que a massa da água que sai vai ser exatamente a parte do bloco que entrou dentro dessa balança. Então, apesar de eu ter equilibrado o sistema e colocado um bloco a mais, a quantidade de massa que saiu de água vai ser suprida pela massa do bloco, de forma que, nessa situação aqui, a gente vai ter uma situação semelhante ao do peso da água na situação A. O que eu estou querendo te dizer é que o peso desse sistema aqui, registrado pela balança, vai ser o mesmo dessa situação aqui, porque aqui vazou um pouquinho de água. Então, como a balança mede a intensidade da força normal, a normal da balança B tem que ser igual à normal da balança A. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Esse bloco, ele entrou mais dentro do recipiente, né? Ele afundou bem mais. E ele está totalmente imerso. Então, ele retirou uma outra parte de água, uma parte maior. Só que se você for olhar bem aqui nessa situação, esse bloco está paradinho aqui no meio. O empuxo vai ser igual ao peso. E quando isso aqui acontece, você pode dizer que quase com bastante certeza de que quando isso aqui acontece, a densidade do objeto, né, a densidade do 2, vai ser igual à densidade da água. E aí, a parte
do objeto que entrou d'água foi a parte que saiu de água. Então, nessa situação, se a densidade do objeto é igual à densidade da água, a gente pode dizer que a massa de água que saiu foi a mesma massa desse bloquinho aqui. Então, aconteceu um caso bem semelhante ao da segunda situação. A balança meio que não vai registrar nenhuma alteração, porque o peso do bloco que entrou aqui foi a quantidade de água que saiu por aqui. Então, a normal da balança C tem que ser igual à anterior, que é igual à da balança B. Só que aqui acontece uma parada diferente. Esse bloco aqui ele é mais denso que os outros dois, né? A densidade do 3 é maior que a densidade do 2. E nessa situação, ele retirou a mesma quantidade de água. Só que ele é mais pesado do que o 2, né? Porque ele é mais denso. Então, aqui na balança, ele vai ter que registrar, essa balança vai ter que fazer uma força maior de contato. Ela vai ter o contato desse bloco e o contato desse recipiente. O que aconteceu, a diferença da balança C para a balança D, né? Essa aqui é a balança D, gente, é a última balança, é a seguinte: eles tiram a mesma quantidade de água, só que esse bloco aqui ele é mais pesado. E se ele é mais pesado e ele encostou aqui, ele fez mais contato na balança. Então, a normal da balança D, ela vai ser maior que a da balança C. E isso vai nos levar diretamente ao gabarito da letra A. A normal de A é igual a de B, a de B é igual a de C, só que a de D é a maior normal de todas. E assim, a gente vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!